melhor fase da vida. A infância e a juventude são melhores que a maturidade e a velhice. Na juventude buscamos a independência e a sabedoria dos mais velhos. E quando ficamos mais velhos, queremos de volta o vigor da juventude. Por que não conseguimos aceitar as vantagens e desvantagens de cada fase da nossa vida? No Café Filosófico de hoje, o historiador Leandro Carnal fala sobre a utopia da idade perfeita. Carnal analisa os valores associados à juventude em diversos períodos da história e nos mostra os novos significados que a velhice assume nos dias de hoje. Nós vamos começar tratando exatamente desta, que é talvez uma das maiores obsessões do mundo atual em particular, mas ela é um pouco mais antiga que isso. Ser jovem para sempre. Nunca envelhecer. E este ideal de juventude perdida está presente em muitas representações. O que eu quero chamar a atenção de vocês nessa obra genial do jovem, quase jovem Michelangelo, é que à direita Adão e Eva, após terem pecado, tem um súbito e profundo envelhecimento. Eva, em particular, de mulher jovem e de formas perfeitas para o ideal do século XVI, Eva está muito envelhecida. O pecado nos envelhece. A partir do momento que o homem pecou, segundo a tradição judaico-cristã, o homem passou a envelhecer, passou a morrer. Vocês veem a juventude absoluta de Apolo. Os deuses gregos são idênticos aos homens, raivosos, ciumentos, eventualmente generosos, eventualmente magnânimos, mas com todos os defeitos humanos, menos um defeito: os deuses nunca envelhecem. A imagem de um Apolo, de um deus grego que jamais envelhece, que vive para sempre. A imagem que persegue muito aos homens, como viver para sempre. O que seria ter diante de si todo o tempo. Naturalmente, uma reflexão mais forte nas pessoas à medida que elas vão ganhando experiência. Na caverna de Cuma, ao sul da atual Roma, uma sibila, ou seja, uma sacerdotisa de Apolo, decidiu pedir ao Deus a suprema graça que um Deus podia conceder. Apolo lhe pediu conceder um desejo e ela disse que queria viver eternamente, ou pelo menos 1000 anos para cada grão de areia que ela apresentasse na mão. Apolo concedeu e a sibila feliz começou a viver eternamente. Esqueceu-se nesse pedido, que contém sempre uma armadilha, esqueceu-se de pedir a juventude eterna. Resultado, viveu eternamente, mas começou a se desmanchar em vida. Dessa forma, quando as pessoas entravam na caverna de Cuma na antiguidade, segundo a tradição, posta numa gaiola assustadora, estava essa figura encarquilhada, absolutamente destruída pelo tempo, e que só dizia aos que entravam: quero morrer. Por que ela quer morrer? Não apenas por causa da aparência, mas porque depois de um tempo todo mundo que dava sentido ao que eu era começa a desaparecer. Tudo aquilo que identificava o meu mundo começa a desaparecer. A nova linguagem do mundo, as novas pessoas, as novas relações vão sumindo. E é por isso que a gente sempre diz que os vampiros são melancólicos. Os vampiros são um pouco depressivos. Os vampiros vivem num mundo que já não é mais o deles. Viver para sempre tem um peso. E este peso tem a ver com uma das grandes fantasias da nossa cultura, que é a da fonte da juventude. Ponce de León, um famoso explorador espanhol, adentrou o território da Flórida no século XVI em busca da famosa fonte da juventude. A ideia de que havia uma piscina mágica, uma fonte, em que entrando nela nós voltávamos a ser jovens. Essa ideia é suficientemente forte para provocar uma expedição hispânica em busca dessa fonte da juventude. Ou seja, o que poderia restaurar para nós eternamente o vigor físico, a memória mais perfeita, o olhar mais agudo. Essa ideia está contida num romance do século XIX que Oscar Wilde publicou e que fez tanto sucesso como escândalo, como é típico da carreira de Wilde, o Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray, por uma série de motivos explicados no romance extraordinário, Dorian Gray, tudo que é ruim, tudo que é mal, todas as decadências ficam fixas num retrato e ele jamais envelhece. Tenho inveja de todas as coisas cuja beleza não morre. Tenho ciúme do retrato que você fez de mim. Eu irei ficando velho, feio, horrível. Mas este retrato se conservará eternamente jovem. Nele nunca serei mais idoso do que neste dia de junho. Oh, se fosse possível o inverso. Se eu pudesse ser sempre moço. Se o quadro envelhecesse. Por isso, por esse milagre, eu daria tudo. Sim, não há no mundo o que não estivesse pronto a dar em troca. Daria até a alma.
Ou seja, se nós tivéssemos um outro eu preso em algum lugar que pudesse envelhecer por nós, enquanto que Dorian Gray permanece jovem, seu retrato decai profundamente. E ao mesmo tempo a angústia que causa em Dorian Gray que alguém veja este lado B contido no sótão de uma casa. Essa ideia foi explorada pela literatura e pelo cinema várias vezes. Por exemplo, Fitzgerald fez um conto famoso que acabou de virar um filme, e quando vira um filme as pessoas conhecem então o caso curioso de um homem que nasceu na infância com um corpo de mais de 80 anos e lentamente foi rejuvenescendo. I didn't know I was a child. Same old crap. I thought I was like everyone else there. An old man in the twilight of his life. Na obra original, ele nasce não apenas com o corpo, mas com a consciência de 80 anos. A partir de uma frase perdida de Mark Twain, que inspirou Fitzgerald, ele pensou como seria bom nascer com 80 anos. E depois ir rejuvenescendo. E quando chegássemos ao período da adolescência, teríamos o máximo da sabedoria. Porque o que mais irrita nos adultos é que a adolescência seja gasta por adolescentes. Ou seja, que no período em que não há nenhuma condição de utilizar com equilíbrio e sabedoria, corpo, recursos, energia, nós temos corpo, recursos e energia. E quando enfim eu sei como controlar tudo isso, aprendi a beber, aprendi a namorar, já não é mais possível beber, porque o estômago está destruído, e namorar se torna uma conversa simpática e delicada de dois amantes à beira da lareira que falam do passado. É isto que o filme trata. Como seria bom se a gente pudesse permanentemente rejuvenescer. Como seria bom que cada dia estivéssemos mais próximos da juventude. Esta fantasia, ela dá origem também na Inglaterra vitoriana a um livro muito interessante que trabalha com esse mito latino do puer eternus, da criança eterna. Para puer, de onde vem pueril em português, que é o Peter Pan, o homem que se recusa a crescer, o menino que se recusa a crescer, o menino que permanece para sempre jovem. Ou seja, ao contrário do Benjamin Button, ele vai se fixar numa etapa. E essa síndrome de Peter Pan acontece, identificada por um best-seller tradicional da psicologia, acontece bastante na nossa sociedade. No túmulo de Allan Kardec, o Espiritismo faz muito sucesso no Brasil, diz essa frase em cima da pedra que imita um monumento celta: nascer, morrer, renascer, mais uma vez, progredir sem cessar, esta é a lei. Nascer, morrer, renascer. Essa ideia do Allan Kardec, essa ideia que aparece nas religiões reencarnacionistas, como o budismo, como o hinduísmo, como certas vertentes do judaísmo, negada veementemente pela Igreja Católica, essa ideia é uma ideia também de juventude eterna. Você está velho, não se preocupe, você vai renascer. Você vai de novo reencarnar. Você vai voltar a este mundo com uma segunda chance. Já que não somos Peter Pan, não somos Benjamin Button, não descobrimos a fonte da juventude e infelizmente somos filhos do pecado de Adão e Eva, o que nos resta nesse caso são os recursos físico-químicos para poder deter um pouco e disfarçar um pouco o tempo. As pessoas injetam, para parecerem mais jovens e naturais, toxina botúlica de vaca no rosto. O botox é uma doença, uma infecção que posta no rosto amortece os nervos de tal forma que a pele parece mais jovem e natural. E você passa a dizer socorro, um incêndio e eu te amo com a mesma expressão. As plásticas, que praticamente não se percebe em ninguém, vocês já viram as pessoas que vão ficando cada vez mais orientais com o tempo. A malhação permanente, a síndrome que leva as pessoas, homens e mulheres de determinada idade, a comprar um carro vermelho, a namorar pessoas mais jovens, a começar a usar expressões cada vez mais dinâmicas e a sair em grupos jovens. Essa síndrome do mundo real é de novo o mesmo medo. Todos nós, seres humanos, temos medo de morrer. Como todos os animais, nós temos medo de morrer. Como todos os seres vivos, nós tentamos sobreviver. A velhice nos lembra que esse tempo está mais próximo. Os jovens, também como os velhos, a cada dia que alguém de 14 anos vive a mais, está um dia mais próximo da morte. Cada dia que nós passamos, estamos um dia mais próximos da morte. Cada badalada do relógio, dizem os latinos, toda badalada nos fere, a última nos mata. Parece que todo medo, tanto de quem põe botox, como quem quer parecer jovem, como as pessoas que fazem recursos extraordinários, pessoas que comprometem sua saúde com recursos químicos.
para poderem parecer mais jovens, é a ideia de evitar a morte. Não é exatamente a juventude perdida ou a beleza perdida. O que mais nós tememos é que ela representa o fim. Aqui em Évora, a famosa Capela dos Ossos, uma igreja feita inteiramente de fêmures, tíbias, costelas e crânios humanos. É uma igreja para vocês refletirem para uma das grandes mensagens de todas as religiões, especialmente os monoteísmos cristãos, que é a ideia de que nós vamos morrer e esse mundo é passagem. Essa capela prega com essa arquitetura macabra a ideia de que nós devemos pensar no que é importante. O importante não é o corpo, o importante não é investir no corpo. No portal dessa capela está escrito que os nossos ossos esperam pelos vossos. Em alguns cemitérios antigos se colocava a ideia em que os mortos diriam numa seguinte frase: és o que fomos, serás o que somos. Ou seja, essa mensagem que os cemitérios transmitem de que tudo passa, tempos fugem, de todas as coisas passam muito rapidamente, todas as vaidades terminam em nada. E o cemitério está cheio de pessoas que foram jovens ou velhas, indispensáveis ou inúteis, estorvos ou insubstituíveis, todos morrem. A década de 60 viu nascer o poder dos jovens que, organizados em movimentos políticos e culturais, foram às ruas para lutar por transformações. Entre outras conquistas, os jovens ganharam um importante papel na vida social. A juventude passou a ser cultuada como a idade de ouro. Nos dias de hoje, é inegável a importância que os jovens têm na nossa sociedade. Mas não foi sempre assim. É o que nos conta o historiador Leandro Carnal, agora no Café Filosófico. Juventude é uma criação da idade moderna como a infância e o amor materno. São grandes invenções da idade moderna. Não há crianças na Idade Média, não há adolescentes na Antiguidade, não há amor de mãe no mundo antigo. Essa é uma criação relativamente recente. Mas eu vou falar um pouco da cultura da juventude, essa peça criada pela história a partir da Idade Moderna. Há muitas e muitas culturas que não há figura do adolescente. Há uma criança, um jovem de 12, 13 anos, que faz um rito de iniciação, e a partir desse rito ele é um homem adulto. Nós inventamos uma longa fase intermediária que é a adolescência. Jovens que até 68 não eram parte dominante da cultura, nem parte dominante da propaganda, nem parte dominante do objeto do marketing, começam uma ascensão no pós-guerra, quando uma geração de baby boomers vindas especialmente dos Estados Unidos e no pós-guerra europeu, começa a aumentar a quantidade de jovens na sociedade ocidental. Em 68 é o ápice desse movimento, cuja raiz talvez seja na geração On the Road de um Kerouac, seja na geração que deu origem ao rock na década de 50, mas especialmente a geração que em 68 olha para a Revolução Cultural Chinesa como um momento modelo em que os jovens derrubaram os velhos. Na China, os alunos chegavam aos professores velhos e diziam: fora daqui, vocês vão cavar esgoto na periferia de Beijing, agora quem manda somos nós. Eles podiam, essa guarda vermelha, podia fazer absolutamente tudo o que queria. E para o Ocidente parecia uma coisa maravilhosa. Para os chineses até hoje é uma marca trágica que todos eles se lembram com muita dor. Dizem os jovens de Paris, dizem para Sorbonne, uma universidade marcada pela tradição, pela força, pelo professor que entra e lê, bufando como todo francês, fumando horrores na sala e lendo páginas e páginas de um texto, e cabe aos alunos anotar bastante. É nesse ambiente que os jovens vão dizer, por exemplo, a primeira frase: leiam menos, vivam mais. Vão dizer também: a chatice é contra-revolucionária. Todas essas frases absolutamente contraculturais, essas frases que trazem este ardor juvenil contra um mundo que eles consideram incapaz de gerar justiça. O mundo que está providenciando o Vietnã, o mundo que está providenciando a sociedade civilizada ocidental, a barbárie. Eles propõem uma sociedade
gerida por jovens, o movimento Hits. Tão marcante esse movimento de contracultura, tão marcante que tem gente voltando dele até hoje. Todas essas imagens que deram origem ao movimento em Paris, também a Primavera de Praga, a manifestação dos estudantes no Brasil contra a ditadura, na época de Costa e Silva, pede todo o poder à imaginação. Pedem que a poesia esteja na rua e dizem que a cultura formal, ela é a inversão da vida. É mais importante viver do que ler. Nada de enfrentamentos, o que nós vamos fazer é sorrir, das flores aos policiais, tocar música. Essa imagem faz parte de um movimento em que os jovens tornam-se, acima de tudo, donos do espaço público. O pacifismo, o anarquismo dos jovens se contrapõe a uma sociedade de consumo dura, empedernida nos seus valores. Enquanto o mundo se rendia ao poder jovem, Nelson Rodrigues não poupava críticas ao culto da juventude. Na minha infância, o jovem tinha vergonha de ser. Todo mundo queria ser velhice. Em nossos dias, acontece exatamente o inverso. Há também, por toda parte, o poder jovem. O crescimento da sexualidade foi substituído, boa hora, pelo culto da idade. Minto, não é bem assim. O que há em todos os idiomas é o culto da imaturidade. E aqueles que, por azar, atingiram a maturidade, trataram de assumir atitudes de ginasiano em gazeta. E este mundo dos jovens chega ao seu momento mais marcante quando, em Woodstock, numa fazenda de Nova York, chegamos ao festival que está fazendo 40 anos. Festival em que os jovens desafiam todos os valores. Festival em que Jimi Hendrix pode brincar até com o hino dos Estados Unidos. Pode quebrar a sua guitarra, os jovens podem estar no meio de um grande caos organizativo. Eles estão num festival em que nada deu certo. Nem a cobrança de ingressos, nem o abastecimento, tudo deu errado. Ficaram na lama. Comendo o que tinha, ou quem tinha pela frente. E passaram aqueles dias vendo festivais, gritando slogans contra o Vietnã e vivendo em perfeita harmonia e comunhão. Essa é a ideia de Woodstock, uma espécie de momento-chave dessa contracultura. Todo esse movimento inventa, a partir da idade moderna que criou um jovem, e inventou um adolescente como um momento de ouro da existência, o momento da juventude. E essa juventude pode ser cooptada pela política e pelo mercado. Não é à toa que todas as ditaduras, todos os movimentos religiosos tiveram um setor jovem. Ou seja, havia uma juventude nazista, como havia uma juventude católica. Havia uma juventude hitlerista, havia uma juventude comunista, como havia também grupos de jovens pipocando por todos os lados. Todos querem se apossar desse tesouro. Os jovens, que garantem a continuidade de qualquer instituição. Esse jovem começa a ser comparado ao momento ideal, só que são os adultos que falam isso, especialmente da infância. Os adultos constroem esse imaginário dizendo, por exemplo, versos como de Casimiro no século XIX, ai que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Mas é uma construção do adulto. É uma construção do adulto que tenta pensar a seguinte contradição, o seguinte oxímoro. Eu, com a minha cabeça atual, posto num corpo jovem. Ou seja, se eu tivesse de novo o corpo de 18, mas pensando com o meu corpo atual, no meu caso 46. Ou seja, se eu pudesse juntar essas duas coisas. Eu não quero ter a cabeça de jovem, eu quero ter a cabeça que eu tenho hoje, mas naquele corpo. Ao mesmo tempo que essa utopia da juventude acontece, essa febre por continuar jovem acontece também uma febre, ao mesmo tempo, de voltar no passado. Essa coisa do movimento do retrô, do vintage. Como você vê esse movimento das pessoas quererem voltar ao passado, quererem ter esse sentimento de nostalgia constante? Somos essa contradição entre a valorização da tradição e, dialeticamente, a negação da tradição. Os movimentos sempre buscaram um modelo antigo em qualquer momento. E esse movimento a gente chama em história de pendular. Basta que a gente dê uma guinada à direita para dar uma outra guinada à esquerda. Se houver, por exemplo, para lhe dar um exemplo, os filhos de hippies que eu conheço, meus amigos, os filhos deles são mais conservadores que o pai. Tive que ouvir de uma moça de 16 anos aquilo que eu achei extraordinário. Ai, papai é um saco, fuma maconha todo final de semana. Quer dizer, é uma inversão. É uma inversão.
Papai é chato, papai é rico, papai fuma maconha. Né? E eu acho isso horrível. Ou seja, é uma inversão desse papel. E se os pais forem liberais, sexualmente liberais, do ponto de vista dos costumes, provavelmente os filhos serão reacionários. E os jovens de hoje, para o bem e para o mal, a maioria da classe média, pelo menos, ou talvez da classe baixa também, tem um sonho muito parecido com a avó: casar bem e ter uma boa carreira. O choque de gerações constituiu esse fenômeno único. Os jovens derrubaram a Bastilha da opressão, mas querem morar no Palácio de Versalhes. É uma revolução francesa muito estranha. Eles querem toda a opressão abaixo, mas querem o luxo do Palácio de Versalhes. Em 68 queriam derrubar a Bastilha e Versalhes e construir um novo mundo. Os de hoje querem o melhor de cada mundo. Liberdade de um e conforto, luxo de outro. Né? Isto é uma novidade dos nossos tempos. Se os movimentos revolucionários da década de 60 tinham certeza das transformações que o mundo precisava, hoje já não temos a mesma convicção. Trocamos as utopias por incertezas? Os jovens de ontem queriam mudar a realidade. Hoje podemos criar novas realidades na internet. O progresso científico e tecnológico mudou profundamente o mundo. E nós, mudamos também? Somos tão diferentes assim dos nossos antepassados? Baudrillard, filósofo recentemente falecido, adverte que a grande revolução do nosso tempo é a da incerteza. Ou seja, o que mais marca o dia de hoje é o fato de que não temos mais, ao contrário do passado, certeza de alguma coisa. O que é um casamento feliz e infeliz? O que é uma boa carreira? Nossas avós tinham certeza. É um concurso no Banco do Brasil ou na Petrobras, é um título, um anel no dedo, um canudo, casar a mulher virgem de branco, o homem trabalhar e a mulher ficar em casa cuidando dos filhos. A maioria das avós pensava assim e tinha certeza disso. Nós não temos mais certeza disso. Não temos certeza se a revolução sexual trouxe paz para as pessoas. Não temos certeza se casar virgem ou já tendo feito qualquer test drive melhora ou piora a relação. As pessoas mais do que nunca se experimentam antes do casamento e mais do que nunca se separam. Ou seja, não temos mais certeza das coisas. E essa incerteza tem a ver com um dos dados da nossa cultura contemporânea, analisada por dezenas de autores, especialmente Zygmunt Bauman, que fala na ascensão do simulacro. Ou seja, ao contrário do passado, onde enfatizávamos a coisa em si, nós enfatizamos a representação dela. Num livro sobre o pós-modernismo, Jair Ferreira dos Santos diz, no início do livro, assim: uma mãe leva uma criança num carrinho, uma amiga elogia, que lindo seu filho. Não, você precisa ver a foto dele em cores. Ou seja, a representação é mais importante do que tudo. A tela do computador e da televisão passou a substituir o real. Ou seja, temos uma geração que passa mais tempo conversando digitalmente ou virtualmente do que conversando ao vivo. Temos uma geração inteira que conhece mais imagens do que conhece o mundo não das imagens. Temos uma geração que dentro do seu desejo estabelece uma vida afetiva ou sexual a partir do computador. O computador substitui essa imagem do real. Nós vivemos um mundo de corantes, de anilinas, de estimulantes artificiais. Vivemos um mundo em que usamos diversas drogas lícitas, como o café, para poder nos manter acordados. Usamos um mundo em que as pílulas garantem felicidade, ou garantem erotismo imediato, ou garantem relaxamento e sono. A química nos torna pessoas que podemos ir ao supermercado e comprar exatamente a gelatina ou a fruta que se pareçam mais vermelhas, porque exatamente é a que tem mais corante. Se a gelatina não parecer muito vermelha, não é boa, parece artificial. A bem vermelha é a mais deliciosa de todas. Ou seja, nós queremos exatamente o simulacro. Quanto mais o simulacro aparecer, mais nós exigimos que ele se redobre. Tudo isso tem a ver com uma consciência atual de que nós somos a última geração. É o exterminismo ecológico. Todos vocês aqui não são otimistas sobre o futuro. Nenhum de nós acha que nossos filhos e netos viverão num mundo melhor, com menos trânsito, com mais chance de emprego ou com mais tranquilidade. Todos acham que a cada década tudo isso piora. A economia está pior, o trânsito piora e as chances de emprego são ainda menores. Nenhum de nós é muito otimista sobre o futuro. O Bernardo, gaúcho de Capão da Canoa, comentou que talvez a internet divida a história em antes e depois dela. E a Silmar, aqui de São Paulo mesmo, aponta que com a virtualização da vida que você citou,
Os jovens deixaram de sair nas ruas e lutar pelas suas metas e perguntam: como isso influencia a sociedade de hoje? Acho que a questão da virtualização pode ser vista de duas maneiras. As pessoas que dizem sempre que nós hoje temos uma ruptura total com o passado. As pessoas que dizem com frequência que nós somos totalmente diferentes. E há escolas como a weberiana que tentam ver, ou a fenomenológica, que tentam ver mais continuidade. Vou dar exemplos para ser concreto. Para Weber, o homem até o século XIX rezava para que o seu dia fosse benéfico. E rezando ele garantia a segurança para sair de casa. O homem do século XIX para o XX não reza mais, mas lê o jornal antes de sair de casa. E o jornal vai garantir, de maneira mágica também, que tendo aquelas informações dadas pela televisão em noticiários matinais ou pelo jornal, ele possa enfrentar o dia muito bem. Ele continua fazendo um gesto mágico antes de sair. Quem defende essa continuidade, defende exatamente essa escola, por exemplo, da fenomenologia, que vê que há muita proximidade entre um monge da Idade Média que passa o dia no scriptorium iluminando um manuscrito e um jovem que passa o dia na internet com o seu paintbrush ou com o seu pendrive fazendo alguma coisa, não haveria diferença. E outros que veem uma relação totalmente distinta. Para um marxista clássico, ele estabelece exatamente que isto é fruto das nossas relações econômicas. Elas são muito mais dinâmicas, elas são muito mais rápidas, elas são muito mais mutáveis. Um homem que dormisse em 1100 e acordasse em 1300, veria poucas transformações na sociedade europeia. Um homem que dormisse em 1900 e acordasse no ano 2000, veria transformações em 100 anos muito mais profundas do que no passado. E isto é que produz, na visão marxista, a nosso comportamento é derivado da transformação econômica também, produz esse dinamismo. Então, eu ainda não tenho uma resposta se uma realidade virtual é que esvaziou os jovens. E não tenho certeza de que os jovens estejam esvaziados. Eu acho que há várias transformações em vários aspectos e não podemos ver apenas de forma negativa. Ver de forma negativa, em geral, um discurso dos velhos. Em geral, o discurso de quem envelheceu e diz: no meu tempo tudo era melhor. Eu tenho medo dos discursos que os jovens são alienados. Aqueles que eu encontro têm uma consciência muito clara das coisas, leem muito mais do que eu lia, numa velocidade, numa quantidade muito maior. Ah, mas eles não leram Proust. E aí? Eles não leram Proust e vão chegar a outro ponto. Eles vão ler outra coisa. E vão ter outras percepções e eu vou ter outras. E o bom do mundo é esta variedade. O problema é que é o eu julgando. O eu é a obsessão da nossa sociedade. Nós só pensamos no eu. Eu chego a sugerir a vocês que façam a experiência de chegar a casa e dizer isso. Exatamente, eu estou cansado, o que vocês vão ouvir? Eu também. E eu não perguntei. Veja, eu quero falar de mim. Eu vi, nossa, mas eu acordei às 5h10, fui para Campinas, voltei, dei palestra CPFL, mas eu que acordei às 4h. Eu digo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. Ou seja, é uma concorrência permanente, porque nós vivemos uma sociedade do eu. Nós só queremos ouvir falar de nós e achamos que nós somos o modelo do mundo. Quem é mais gordo do que eu é preguiçoso, quem é mais magro é anoréxico. Quem tem mais dinheiro é metido, quem tem menos não se esforça, é preguiçoso, né? Quem lê mais do que eu é obsessivo, quem lê menos é analfabeto. Ou seja, eu estabeleço o eu como a meta. O eu como a meta. E saibam que isso é a norma universal. Desde o século XVIII, a Revolução Industrial Inglesa introduziu no nosso mundo uma novidade. Prometeu é a figura mitológica que deu fogo aos homens, o titã que civilizou a humanidade. Prometeu deu fogo e foi punido, amarrado ao Cáucaso para ter seu fígado devorado diariamente. Mas a era prometaica, a era de Prometeu, eu posso tudo, eu posso dar fogo, eu posso contrariar os deuses, era da Revolução Industrial. Eu posso fazer tudo. Eu não me conformo mais com as coisas que não podem ser feitas. Eu posso destruir um rio e eu posso salvá-lo. Eu posso poluir e despoluir. Eu posso criar, não aceito mais doenças. Ao contrário da posição relativamente conformista do passado, por exemplo, na Idade Média, que olhavam para as pestes como enviadas por Deus, inevitáveis, nós não aceitamos doenças. Não aceitamos a morte de uma criança. Consideramos que se alguém morre é por imperícia médica. Ou seja, queremos saber a explicação. Queremos uma segunda opinião. Não aceitamos que não haja vacina para algo. Não aceitamos que não haja solução para algo. Esta é a era de Prometeu que nós vivemos.
Todas as artes e conhecimentos que os homens possuem são devidos a Prometeu. Inventei para eles a mais bela ciência, a dos números. Formei o sistema do alfabeto e fixei a memória, a mãe das ciências, a alma da vida. Quando atacados por qualquer enfermidade, nenhum socorro para eles havia. Hoje, graças às salutares composições que lhes ensinei, todos os males são curáveis. Ninguém mais, senão eu, inventou esses navios que singram os mares, veículos alados dos marinheiros. Vês aqui aquele que deu fogo aos mortais, Prometeu. Achamos que tudo pode ser resolvido. É a era das grandes utopias, a direita e a esquerda, que constituem um mundo novo. Às vezes, como diz o Huxley, um admirável mundo novo. Ou seja, um mundo marcado por uma desigualdade estrutural. Às vezes um mundo, como pensa o Orwell, o mundo de 84, marcado apenas pela extrema vigilância de um Estado onipresente. Mas nós podemos fazer qualquer futuro. Não aceitamos mais as coisas como elas são. Podemos mudar. E entre as coisas que podemos mudar está o envelhecimento. Você disse numa época, de uma era em que se via sob a égide da tradição, em que o tempo passava devagar, e depois de uma série de questões históricas, isso se reverteu. O valor da juventude, a queda da tradição, tudo isso aconteceu e derrubou uma série de mitos. Isso foi necessariamente ruim? Eu responderia não. As transformações são boas e ruins. Por exemplo, é melhor ser jovem hoje do que em 1970. Por quê? Hoje não está a polícia cortando à força o cabelo dos jovens na porta de faculdades, que isso acontecia. A polícia pegava jovens na rua e cortava o cabelo à força, esses cabeludos hippies. Ou seja, hoje isso não acontece mais. A questão dos direitos típicos da década de 60, especialmente de 3 grupos, mulheres, negros e gays, deram saltos extraordinários. Tudo isso eu vejo como uma mudança positiva. Agora, ao lado disso, somos mais estressados. Ao lado disso, somos muito menos densos nas relações, porque elas são muito mais passageiras. Tudo isso faz parte de um homem diferente. Com a ciência a serviço da saúde e a tecnologia trabalhando para adiar o envelhecimento, estamos vivendo mais e prolongando nossa juventude. Mas parece que ainda não fizemos as pazes com o tempo. Estamos sempre preocupados com o futuro ou então desejando voltar ao passado. Para o historiador Leandro Carnal, essa recorrente insatisfação em cada uma das idades, em todas as fases da vida, pode ser sintoma da nossa incapacidade de viver o presente. Será que passamos a vida esperando pela idade em que seremos plenamente felizes? A partir de um movimento que tem várias origens, mas eu destaco especialmente as universidades da terceira idade na França pós-de Gaulle. A França pós-de Gaulle, um país que está envelhecendo rapidamente, que a pirâmide etária da França começa a ficar de país desenvolvida, base estreita e topo largo, a França começa a valorizar cada vez mais a terceira idade. E tendo uma universidade que não absorve mais todo o potencial que poderia, convida as pessoas já aposentadas que façam curso na universidade. Cria uma moda que se espalha por todo o mundo, Brasil inclusive. Universidade da terceira idade. Na Inglaterra, a mesma questão aparece. Nós no Brasil inventamos uma metáfora bastante incômoda, a melhor idade. Uma metáfora que umas pessoas idosas, como Rubem Alves, meu colega da Unicamp, se rebela. Ele é um homem na melhor idade e ele diz assim, é um horror dizer isso. Chamar velhice de melhor idade só pode ser gozação ou ironia. O que é melhor? Ser respeitado ou ser desejado? Velhice é quando a gente começa a ser tratado como objeto de respeito e não como objeto de desejo. Mas o que quero não é ser olhado com respeito, mas com desejo. Sugiro um nome diferente para essa idade, que não é ironia, mas poesia. Pessoas portadoras de crepúsculos no seu olhar. Essa ascensão do velho é porque estão surgindo normas, estatutos, voltados tanto a uma consciência de cidadania quanto a uma realidade de mercado. Os estatutos do idoso se multiplicam. Em sociedades do primeiro mundo, como os Estados Unidos, surgem condomínios específicos para pessoas da terceira idade. Existem agências de viagem específicas para a terceira idade. Existem programas para a terceira idade. Em países do terceiro mundo, onde é comum as pessoas de classe média envelhecerem com mais dinheiro, nós produzimos um mercado vasto, que agora também ao lado dos jovens faz parte das campanhas de mídia. Porque as demandas políticas dos idosos têm a ver com o mercado dos idosos. O que eu estou dizendo?
não é que surgiu uma consciência apenas, ela surgiu, mas surgiu acima de tudo a ideia de que este homem aposentado, ele consome muito, por exemplo, remédios, e esses remédios são caros, ele tem que ser fidelizado com cartões, descontos, promoções, né? Compre isso e ganhe aquilo, e assim há um mercado de idosos, um mercado que é milionário, tal como o mercado de jovens. E onde há um mercado, há uma cultura de propaganda por detrás dele. Com tudo isso, ocorre paralelamente um fenômeno que a medicina amplia em muito a média de vida. Se vocês imaginarem que ela chegou a ser, na Idade Antiga, em média de 25 anos, se imaginarem que uma mulher casava entre 12, 13 ou 14 anos a partir da primeira menstruação e passava a ter filhos anualmente, e o que acabava levando a uma morte prematura, se vocês imaginarem que Bach teve mais de 20 filhos, e hoje isso com 2 mulheres, é claro, mas hoje isso é impensável. Se vocês imaginarem que a vida depois dos 30 num mundo sem óculos era uma vida de pouca leitura para quem fosse intelectual, imaginarem que a vida era rápida, violenta e sem muita esperança, vocês entendem o que é hoje, num país como o Japão, as mulheres terem uma média de 78 anos. Toda essa experiência nos revela que há novos significados para esses 2 temas da utopia da juventude e a presença onipresente da morte, ou seja, a presença do fato que todos estamos envelhecendo. O pensamento que Horácio fez em latim, carpe diem, é muito interessante e eu tenho que expor a vocês os 2 sentidos que esse pensamento assume. Carpe diem. Colhe o dia, confia o mínimo no amanhã. É melhor apenas lidar com o que se cruza no seu caminho. Se muitos invernos Júpiter te dará, ou se este é o último, seja sábio, beba o seu vinho e para o curto prazo rescalhe as suas esperanças. Mas enquanto falamos, o tempo ciumento está fugindo de nós. Colhe o dia, confia o mínimo no amanhã. Quando Horácio compõe esse lindo verso em latim, ele quer dizer, aproveitem o dia. Aproveitem no sentido de não percam tempo. Façam coisas úteis, leiam, produzam. Carpe diem. Hoje ele é lido pelos jovens como carpe diem. Não se dediquem muito à leitura, saiam, vivam, não, vão à festa. Exatamente a inversão de Horácio. Porque a ideia de aproveitar a vida, ela passa a ser uma tônica numa sociedade hedonista como a nossa. Numa sociedade que vive em torno da busca do prazer, ou seja, do hedonismo. Peruse some of the faces from the past. If you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary. Radio Free America. Some people like to rock, some people like to roll, but moving at a grooving goes better by my Na verdade, a velhice nada mais é do que parte de um processo de vida que começou na juventude. Os velhos não são radicalmente diferentes do que eles foram na juventude. Pessoas que são pessimistas na juventude raramente se tornam velhos, alegres, dinâmicos. Pessoas que eram chatas com 17, com 70 são chatérrimas. Ou seja, não é absolutamente uma mudança. A cor da morte, dizem os italianos, é a cor da vida. Ao invés de pensar em etapas separadas, imaginar uma unidade, como queria Spinoza, entre corpo e alma, uma unidade da biografia que eu sou alguma coisa sempre e que eu não tenho no meu tempo. Não existe o meu tempo, porque o meu tempo é sempre agora, imediatamente este. E nós somos sempre um ser permanente, ressignificando toda a experiência. E temos vantagens e desvantagens a cada momento. Cada vez mais a gente vê entre nós, jovens, um crescimento de sentimentos de depressão e até mesmo um crescimento de índices alarmantes de suicídio. Entre populações jovens, como a gente pode ver no Japão, por exemplo, muitos jovens se suicidando, apesar de serem jovens. Não sei se esse apesar fica uma contradição, né? O que você vê esse fenômeno atual? Quando você diz, por exemplo, explorando a sua pergunta interessante, por que um jovem se mata apesar de ser jovem, você está dizendo exatamente que ele tem uma coisa muito boa na mão. E para que ele vai se matar
É a mesma pergunta que eu poderia fazer para qualquer pessoa que se suicida. Por que uma pessoa experiente, que sabe que na vida as coisas passam, por que uma pessoa que tem experiência de vida também quer se matar, apesar de ser sábia, apesar de ser madura e apesar de ser equilibrada? É muito variável o motivo para o suicídio, mas eu acho que particularmente no nosso mundo, uma das coisas é o esvaziamento de todas as coisas através do nosso niilismo contemporâneo. Seria a seguinte expressão tipicamente pós-moderna: Marx morreu, Nietzsche também morreu, Jesus morreu, todos morreram, Freud morreu e eu também não estou me sentindo muito bem. Ou seja, é uma questão que não há mais nenhum valor. Nós já testamos tudo. Da sociedade socialista à sociedade capitalista, parece que tudo é mais ou menos problemático. Então nós não acreditamos nessas utopias. E por isso, talvez, esse esvaziamento, que a utopia tem o sentido de dirigir a ação humana, esse esvaziamento se torna ainda mais difícil. Toda a nossa sociedade parte de uma premissa impossível, que vai haver um ser humano plenamente feliz, sem nenhuma contradição. Isso é uma premissa impossível de realizar. Nunca seremos plenamente felizes, nem plenamente realizados. Nunca. E conviver com essa incompletude pode ser tão doloroso que alguns se matam. A utopia da juventude, ou seja, a vontade de uma juventude eterna, seja como modelo poético ou como atitude menos poética de buscar através da química, ela é muito antiga, mas no nosso mundo ela tem uma novidade: são funções políticas e sociais da juventude. E essas funções tornam a juventude tanto potencial como perigosa. Essa utopia produz com que o mercado explora novas noções a cada momento de jovem e de velho. O mercado trabalha cada vez mais com a elaboração de um modelo em que as pessoas vão buscar uma determinada identidade dada pelo mercado numa sociedade capitalista. E estabelece, acima de tudo, um não lugar ideal. O que é um não lugar? E o que é ideal? Eu tenho que estar onde eu não estou de uma forma perfeita. Se eu tenho 14 anos, eu quero ter 18 para entrar no cinema. Eu quero ter 18 para poder beber ou entrar em algum tipo de balada específica. E se eu tenho 70, eu quero ter 18. Eu sempre estou numa etapa distinta de onde eu deveria estar. Eu sempre tenho um não lugar ideal. Jovens que se recusam a crescer e têm medo de crescer. E adultos que se recusam a reconhecer que cresceram e que envelheceram e que querem voltar, até de forma patética ou ridícula, a imitar o jovem, sem lembrar que essa vida é contínua, que a experiência é uma coisa só. Dessa forma, produz-se através do mercado e de um discurso cultural uma relação um pouco perversa de uma sociedade em que os jovens dominam esteticamente, mas o dinheiro está nas mãos dos mais velhos. Nós temos um jovem que, para ser livre, consome um produto feito por um mais velho. E o velho, para ser um vampiro livre também da juventude, vende para esse jovem cada vez mais algo que ele considera indispensável: o sonho de voltar ele mesmo a ser jovem. É nessa dialética um pouco perversa que nós fazemos a juventude insatisfeita porque não pode consumir desesperadamente tudo que aparece para ela, e uma velhice insatisfeita porque pode consumir mais, mas não pode aproveitar porque passou essa época do consumo. A solução seria muito mais pensar neste momento, meu tempo agora, o que eu quero e o que eu posso fazer, ignorando as tensões e dramas que cada idade apresenta. Cria-se uma utopia que esvazia o momento atual. E essa utopia remete à memória, o anseio, criando um novo ópio. O novo ópio é a vontade sempre de estar nesse não lugar. Dessa forma, na tentativa de não estar naquele momento, de negar o que aconteceu, eu acabo simplesmente perdendo a chance de estar onde eu estou, aqui e agora, como dizem os filósofos, hic et nunc, ou seja, aqui e agora. E dessa forma, evitar os ópios que nos tiram daquele momento e nos remetem a uma não ideia, a um não lugar e uma não vida. E a não vida que eu chamo hoje é exatamente não viver cada momento como o seu momento. O Café Filosófico de hoje termina por aqui. Para assistir às palestras na íntegra e participar das transmissões ao vivo, acesse o site da CPFL Cultura. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com/CPFL Cultura. Até o próximo Café Filosófico.